Muito bem. Vamos lá, meus amigos, aqui. Em 30 de dezembro, Dr. Michael Salla esteve com JP, militar da ativa, militar das Forças Especiais dos Estados Unidos, da Aliança Terrestre, para uma pequena atualização. JP recebeu luz verde para compartilhar sua última experiência. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tudo ok. Ele conta que está tendo flashbacks do que aconteceu. JP tinha uma consulta marcada para ir visitar o hospital. Uma consulta periódica, de uma base militar em particular. E quando estava dirigindo até lá, viu que estava sendo seguido, mas não se preocupou, pois todos têm que mostrar a sua identidade. Então ele achou um tanto estranho, porque ele estava sendo perseguido no percurso até esta instalação militar para sua consulta. Mas, para sua surpresa, o carro que estava atrás dele, por uns 20 minutos, isso aconteceu no final do ano, tá, meus amigos? Na virada do ano, dia 30, 31, dia 1º. Uns 20 minutos também entrou e continuou seguindo-o. JP estacionou próximo ao hospital, pegou sua mochila, mas sentiu uma sensação de fazer coisas sem que pedissem, como se não tivesse o controle da mente. A sensação era de tempo passar muito devagar, e ele ficar na mesma posição por um longo tempo. Então, quando o JP começou a subir as escadas do hospital, ele sentiu como se estivesse fazendo isso por dias. Era como se a escada não acabasse mais. Meus amigos, o JP ele foi submetido a um experimento psicológico de loop temporal, no meu parecer, e também que envolve conexão psíquica com os outros militares. Eu acho que é uma espécie de teste, uma preparação para uma próxima missão. Então ele estava sendo preparado, estava sendo condicionado para uma missão especial. Era uma espécie de treinamento. JP chegou ao local e já havia 5 outros soldados lá. JP se lembra que o nome de um deles era Dan, e que perguntou ao JP se ele sabia por que estavam ali. JP respondeu que meio que sabia, mas não sabia se poderia dizer. O que os dois sabiam era que iriam fazer um estudo sobre eles. Algo assim, eles estavam esperando quando apareceu uma enfermeira, pediu para que todos entrassem na fila e começaram a preencher a papelada, que era como uma avaliação psicológica. Então entraram em um corredor até chegar nos quartos número 1 a 6. O quarto de JP era o de número 6. Todos se sentaram e cada soldado tinha uma enfermeira. As enfermeiras as conectaram com fios diferentes em volta do seu corpo, em volta dos seus corpos, desculpem. JP perguntou à sua enfermeira que tipo de teste ele faria. E ele respondeu que era um teste de sono. Havia um interfone para falar com todos os soldados. Então eles poderiam se comunicar através desse interfone. E o Instagram do JP é jp.missions, tá, meus amigos? Se vocês quiserem seguir o JP, é bem fácil. É jp.missions. Ok? Muito bem. Às 2 horas da manhã, eles ouviram um som alto como uma buzina. JP acordou assustado, pensando o que havia acontecido. Ele sentiu como se estivesse em treinamento básico de novo, pois todos deviam ficar alinhados. O médico parecia mais um fuzileiro naval do que um instrutor do exército. Todos os 6 soldados que estavam lá ouviram as instruções do médico. Eles pegaram suas coisas e foram levados para uma sala, onde havia muitos assentos, como uma sala de espera. Interessante. Eles se sentaram e JP viu que havia outro cara na recepção e ele tinha dreads, cabelo, aquele cabelo de dreads, Liette? E dizia os soldados, ok, abre aspas, ok, você que está sentado no canto, você falhou, vamos fazer isso de novo. Todos vocês falharam. Então, fica nítido que era uma espécie de teste, uma preparação para algo, uma missão especial, muito provavelmente, como vocês vão ver na sequência. Todos voltaram aos seus quartos, então, às 2 horas da manhã, tudo se repetiu igualzinho. O médico, o cara do dread, tudo igual. Dan disse ao JP que eles haviam acabado de fazer aquilo. Era como um déjà vu. Muito provavelmente eles fizeram um loop temporal. Vocês já viram aquele filme que a pessoa sempre volta no mesmo dia? Depois ele acorda, ele vai dormir e volta para o mesmo dia. E assim sucessivamente. Eu creio que foi algo análogo. Muito provavelmente estava repetindo o tempo, voltando, uma espécie de loop do tempo. Mas na segunda vez, uma pessoa passou pelo cara atrás do balcão, como os dreads, e disse, não, todo mundo precisa passar, está tudo bem, vamos fazer de novo.
Eles voltaram ainda e podiam ver enfermeiras e outras pessoas trabalhando ao redor de JP, viu os seres nórdicos. Então haviam seres nórdicos também trabalhando com esses médicos e militares, de aparência nórdica, que estivessem trabalhando ao ar livre. JP olhou para um deles e ele olhou de volta, fazendo contato visual profundo. Então JP se lembrou de seu rosto. Às 2 horas de novo, aconteceu pela terceira vez. JP disse que para ele parecia o mesmo dia. Então aqui fica nítido pelo relato do JP que se trata mesmo de um loop temporal. Isso é quase certeza. Mas que poderiam ter sido vários dias. Ele acredita que estavam atrasando o tempo e por estarem no hospital não sabiam o dia e nem a noite. Então eles ficaram totalmente perdidos no tempo, literalmente. Quem sou, onde estou, que horas são, não sabia nada, não tinha noção de tempo, de nada. Tudo o que estava acontecendo era estranho. Aconteceu no mesmo modo com Dan, disse a JP. Eles estavam fazendo aquilo pela 4ª vez, meus amigos. E JP só se lembrava da 3ª vez. Então estava repetindo as mesmas cenas, o mesmo cenário várias vezes, como se estivesse rebobinando a fita. É uma forma de teste psicológico. JP enviou uma foto de todos esses eletrodos conectados à sua cabeça. Provavelmente eles vão entrar num local onde o espaço e o tempo trabalham de forma diferente. Uma arca, não sei, estou aqui só supondo, e eles estão sendo preparados para isso, um treinamento. Michael Sauer não devia estar com o seu telefone, mas o JP estava se sentindo muito cansado. E deve estar cansado, porque fazer a mesma coisa durante várias e várias vezes, você passa um dia como se estivesse uma semana lá, ou mais. Então todos foram acordados às 3 da manhã. Eles fizeram uma fila e desceram por um grande corredor do hospital, até uma rampa. Era como um labirinto. O JP diz que provavelmente desceram 5 andares. Eles estavam de shorts, sem sapatos, estava frio. Eles sentaram numa grande auditório, onde havia outros soldados de diferentes ramos chegando, alguns com roupas normais, outros com shorts, como eles, e alguns com sapatos, outros sem sapatos, e havia uma pessoa com aparência holográfica, falando em um pódio. Presidindo, como se estivesse dando uma palestra. Era holográfico, porque podia se ver através dele. Era um tanto transparente. Essa pessoa disse aos soldados, presta atenção, abre aspas, haverá uma grande missão, repetindo, haverá uma grande missão, chegando em 2024. E veja que isso ocorreu na virada do ano. Não podemos dizer a data específica, mas essa missão em massa, se é uma missão em massa, a gente já deduz que vai ter muitos soldados, muitas pessoas envolvidas. Envolverá também o quê? Diferentes raças de extraterrestres. Seres do interior da Terra, seres da Federação Galáctica de Mundos, talvez, gigantes, quem sabe. Então ele continuou falando sobre uma missão que estava para acontecer. E JP acabou cochilando. Interessante, ele acabou cochilando no meio da palestra. Ele acordou e acabou de volta no quarto, a 1h58. Quer dizer, ele voltou de novo no tempo. E sabia que às 2 horas iria acontecer de novo. Então, sempre às 2 horas da manhã, ele retornava no ponto de partida. Mas não aconteceu nenhum barulho. JP bateu no quarto número 5, que era de Dan, e foi aos quartos, eram conectados por um banheiro, com 2 portas, uma para cada quarto. Os dois conversaram sobre o que estava acontecendo, sobre como dormiram e foram parar em seus quartos. JP disse a Dan, acalme-se, você já passou por isso antes, já passamos por isso antes, então temos que apenas tentar lembrar o que vimos e como voltamos aqui. A enfermeira pareceu saber o que estava acontecendo, então eles fecharam a porta e foram dormir. No dia seguinte, JP acordou e bateu na porta de Dan, e quando o quarto estava limpo, como se não houvesse ninguém lá, JP perguntou à enfermeira onde estavam os 5 outros caras. Ela disse que ele era o único que estava fazendo o teste. Não havia mais ninguém. Isso é para bugar o cérebro. Ele estava vivenciando várias realidades diferentes. Meus amigos, muito provavelmente esse teste é algo bem complexo, porque JP estava vivenciando várias linhas de tempo ao mesmo tempo. Dá para vocês entenderem? Vários cursos diferentes no mesmo lugar. Várias linhas temporais. Muito provavelmente, JP será designado, assim como os seres extraterrestres irão trabalhar na linha do tempo, nas várias linhas de tempo possíveis. É como se você tentasse convergir
todas as possibilidades para uma única possibilidade. Então é uma forma de você manipular o tempo, pegar todas as linhas, né, todas as vertentes de tempo possíveis e tornar todas essas vertentes numa única linha de tempo unificada. Isso é algo super complexo. E, por certo, vai envolver muitos militares, muitos seres extraterrestres, e isso tem o potencial, creio eu, de dar, não uma guinada, mas transformar toda a realidade. E isso tem o potencial, sim, de nos conduzir para um novo mundo, para uma nova realidade em muito pouco tempo. É como se você pudesse dar um salto. Dá para vocês entenderem, meus amigos? Um salto e pular etapas. Então, vários percalços e obstáculos diferentes poderiam ser evitados. Então, esse curso para revelação e divulgação da Terra poderia ser o quê? Acelerado. É como se você estivesse cortando o caminho. É mais ou menos isso. Então o JP foi ao banheiro escovar os dentes e decidiu olhar na lata de lixo. Ele viu uma lâmina de barbear e mais alguns papéis que ele sabia que não havia colocado lá. Ele ligou para a enfermeira, que acabou dando uma desculpa bem desfarrapada, bem xixilenta. JP voltou para o balcão, pegou suas coisas e assinou alguns papéis. JP estava saindo do hospital quando se lembrou que havia esquecido sua identificação e uma corrente de ouro. Ele voltou para o quarto, fechou os olhos e foi a última vez que ficou conectado de novo. Quando acordou, ele mandou uma foto para Michael Sala, porque estava confuso e queria registrar isso. Só que essa foto não pode ser divulgada. Então é uma forma de mostrar para o Michael Sala que é tudo verdade mesmo. Né? Até por uma questão de credibilidade. Ele saiu com os olhos bem abertos e disse: "Isso é uma loucura, estou dando fora daqui, vamos juntos." Então saíram juntos e a enfermeira falou: "Não, vocês precisam voltar, o teste ainda não acabou." JP respondeu que eles iriam sair e foi embora com Dan. Eles simplesmente desertaram, não aguentaram mais essa pressão psicológica. Dan saiu com o seu carro, Toyota vermelho, né? E ele foi embora, estava muito chateado. JP saiu também, e eles ligaram algumas vezes, um para o outro, dizendo para voltar, porque ele havia deixado suas placas de identificação. E algum tempo depois, ele as pegou. Mas aconteceu o mesmo cenário. Um total de 5 vezes, como se estivesse tentando provavelmente deixá-los loucos. Imagine, todo esse ciclo de repetitivo voltou novamente. Na volta do hospital, aquele mesmo veículo estava estacionado e foi atrás de JP, seguindo para ter certeza de onde eles estavam indo. Então JP ficou meio confuso, se eram os chapéus brancos ou chapéus pretos. Como eu havia dito para vocês, no início da live, chapéus brancos e pretos estão infiltrados em todas as instituições. Todas, sem exceção. JP diz que é provável que alguém esteja querendo desencorajá-lo a continuar. Aliás, nas suas últimas declarações, ele falou algo semelhante. Ele lembra do Nórdico olhando diretamente para ele, mas não viu nenhuma língua vindo dele. Michael Sala pergunta se ele sentiu alguma vibração amigável. Ele diz que era neutro. Talvez estavam muito ocupados, né? Talvez não tinha muito tempo para isso. Muito bem. Ou talvez até, se eles tivessem essa interação, pudesse atrapalhar o experimento. Também é uma possibilidade. O médico era um oficial e a enfermeira tinha um uniforme estranho que parecia do Star Trek. Interessante, né? Mas a última vez que viram a enfermeira, ela usava um uniforme normal. Como eu estava dizendo, meus amigos, eles estavam experimentando múltiplas realidades diferentes. E isso é claro que dá de bugar o cérebro. O cérebro da gente realmente fica... O cérebro não foi feito para isso. Né? Isso aí realmente é uma pressão muito grande. Então aconteceu muitas coisas estranhas, que foram meio confusas para JP. JP disse que provavelmente foi intencional. Que ele estivesse tentando fazer algo para colocá-lo sob algum tipo de pressão mental. Claro, é uma pressão, porque você trabalhar em várias linhas temporais não é nada agradável. Óbvio que não é nada agradável. Ele acredita que esse episódio não esteja ligado aos militares e que nessa missão há alguma mistura de chapéus brancos, chapéus pretos. Ele acredita por causa que ele foi seguido, né? Mas eu acredito que essa operação, meus amigos, simplesmente é uma preparação. Né? Uma preparação para um teste, um treinamento para a sua próxima missão.
E o Michael Salla questiona ele, se na missão anterior, né, quando ele teve com o Yusif, que era um nórdico, se a sensação, se a interação foi amistosa, agradável. Ele disse que sim, e que ele se sentiu muito melhor quando ele tomou aquele líquido que ele recebeu na sua última atualização. Essa parte eu vou até adiantar para vocês, né, não preciso ler, porque já foi relatado no canal, na última atualização do JP. Muito bem. O Michael Salla pergunta ao JP se há alguma preocupação sobre os nórdicos e as arcas, se são positivos ou não. O JP acredita que sim. Então a energia deles é positiva, porque tem muitas pessoas que estavam alegando que os nórdicos simplesmente estavam usando os humanos para tomar posse das arcas. Então o JP simplesmente alerta, não. É que é o seguinte, os nórdicos sabem lidar com as arcas. Eles têm uma tecnologia superior. Então, eles estão mais habilitados que os humanos. Isso não quer dizer que os humanos da aliança, que os militares não tenham acesso às arcas. Não. O que eles queriam é que a humanidade, como um todo, pudesse participar em conjunto. Tanto é que a arca foi levada para águas internacionais, para que houvesse o quê? Uma cooperação mútua. E as pessoas aprendessem a trabalhar juntas. Esta era a verdadeira intenção. Estão entendendo, meus amigos? E é claro, eles estavam na supervisão geral, porque eles são técnicos, eles sabem lidar com as arcas. Não adianta você colocar um cientista comum que não vai conseguir. Tanto é que quando os nórdicos estiveram nas arcas, as arcas tiveram um avanço ao que tange a sua ativação, que antes não acontecia. Por quê? Porque os nórdicos são técnicos, eles realmente entendem do assunto. Essa parte aqui eu vou adiantar, né? Porque isso aqui eu já resumi para vocês. É que todos devem aprender a trabalhar juntos. Muito bem. Essa parte aqui também é bem interessante. Aqui. Aqui ele explica sobre os nórdicos. Isso aqui que eu já falei, eu resumi para vocês. E ele fala, meus amigos, o JP reafirma que temos que ter cuidado porque a tecnologia está evoluindo e temos um monte de coisas falsas por aí. E há muitas pessoas que são realmente negativas. Ele diz que haverá muitas pessoas que são negativas e querem impedir que tudo isso seja divulgado. E estão tentando o seu melhor para que essa informação não seja divulgada, justificando que não estamos prontos. Haverá mais informações saindo da Lua de Phobos. É, a Lua de Phobos que tem um monolito ali. Foi identificado até por astronautas. E as pessoas ficarão muito entusiasmadas em 2024 com aquele chamado monolito que está em frangalhos. Haverá muitas informações saindo em 2024 que irão chocar as pessoas, ainda mais sobre viagens interdimensionais. Viagens em outras dimensões, que é a vibração e frequência. E como podemos usar a tecnologia simples para levitar coisas. Tudo isso vai vir à baila nesse ano de 2024, segundo o JP. Isso será uma virada de jogo nas coisas que encontramos nas arcas, no espaço e em diferentes partes do nosso sistema solar. O Instagram do JP é jp.missions, tá? Em inglês, missions. E ele manda um recado em português. Tá aqui, 2024 em português, aqui para nós, brasileiros. E também manda em espanhol, a mesma mensagem. 2024 vai ser incrível, haverá muitas revelações, então vai ser muito emocionante com tudo o que está acontecendo, fecha aspas. Maravilhoso.